Agora vamos ao contexto desta semana com o escritor Tarzan Leão. Contexto. Oferecimento. Café Catu, o café do seu dia a dia. Continuando esse nosso passeio pela história da filosofia ocidental, passando sobretudo por alguns pensadores, coincidentemente eu chego agora a Martinho Lutero, um padre, um frei agostiniano, que vai provocar uma revolução na Igreja do Ocidente. Agora, dia 31 de outubro, nós comemoramos essa revolução iniciada por Martinho Lutero. Lutero era um jovem frei, sai da Alemanha, de Wittenberg, onde tinha convento que ele vivia, que era professor, e resolve visitar Roma. E fica escandalizado quando chega em Roma, quando chega no Vaticano. Aquela era uma época que estava sendo construído todo aquele conjunto arquitetônico e para Roma angariar dinheiro para construir aquele complexo tão bonito, inventou as famosas indulgências, que consistiam num mecanismo que era exercido, as pessoas compravam a salvação de parentes mortos. Alguém que você duvidava que estivesse vivo ou não, com uma quantia X de dinheiro, você recebia um documento. O principal vendedor de indulgências na Alemanha era um frade dominicano, também frade como Lutero, só que Lutero era agostiniano e esse frade era dominicano, chamava Tetzel. Ele dizia assim, que quando a moeda caía no fundo da sacola, a alma daquele parente que a pessoa tinha dado a oferta ia direto para o céu, ato contínuo. Nesse período, Roma já tinha inventado o purgatório, que é o lugar onde, em tese, ficam aquelas pessoas que estão de stand-by, ou seja, nem foram para o inferno e também ainda não mereceram o céu. Então, toda uma teologia em torno disso aí, e Lutero fica escandalizado porque ele viu uma miséria enorme ao redor de Roma, do Vaticano, e todo Fausto, e a igreja cobrando por isso. Mas aí ele volta e começa então a entrar numa grande crise. Dentro dessa grande crise cai nas mãos de Lutero a carta de Paulo aos Romanos, que ele já conhecia, mas nunca tinha lido com tamanha atenção. E quando chega no versículo 17 do capítulo 1, ele então percebe que estava sendo enganado e que muita gente estava sendo enganada, porque não são as obras que fazem com que nós mereçamos o favor de Deus para a salvação, mas as obras são fruto da graça de Deus que operou na vida daquele que crê e, conforme Paulo também diz, aquele que crê foi chamado por Deus em Cristo para as boas obras. Lutero pira com essa questão e faz então 95 teses contestando as indulgências, afixa essas teses na porta do castelo, da igreja de Wittenberg. Roma não aceita, vai ter ali uma disputa teológica muito forte, algo realmente já previsto, evidentemente. Ele é expulso da igreja, excomungado, e a partir daí então nasce o que nós conhecemos como inicialmente Reforma Luterana e depois Reforma Protestante, que tem como base que nós somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras. Trocando em miúdos, Lutero diz o seguinte: olha, o frade não faz o monge. Você pode se vestir da roupa que quiser, andar da forma que quiser, que isso não vai salvá-lo. Você pode ir para a igreja quantas vezes quiser, que isso não vai salvá-lo. Só Deus tem poder para nos salvar, só Deus, mediante a sua graça e a fé que é posta no coração daquele que crê, que pode nos salvar, e nós não conseguimos isso por vontade própria. O fim dessa história vocês conhecem. Lutero, que pretendia reformar, por isso que é reforma, reformar a igreja romana, não logra êxito, e ele então deixa os frades agostinianos, se casa com uma jovem que era freira e que deixou o convento. Eles se casam, formam então um casal, e a partir daí começa aquilo que nós conhecemos como protestantismo,
hoje também já subdividido em outros ramos, como pentecostalismo, neopentecostalismo. É uma coisa, assim, um mundo muito vasto, não dá para colocar todo mundo no mesmo padrão. Tudo isso, então, começa com aquele jovem teólogo, aquele jovem frei chamado Martinho Lutero, que foi tocado pelo Espírito Santo, viu o escândalo que a igreja estava envolvida, e ele, então, percebe e proclama que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Shalom! Um grande abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser. Contexto com Tarzan Leão, toda sexta-feira. Oferecimento Café Catu, o café do seu dia a dia. O cafezão.